Boa tarde a todos, alunos, professores e convidados do IFRJ. Sejam bem-vindos a nosso encontro virtual Quali em Quarentena com Vida. Em nosso primeiro encontro, reflexões sobre química em tempos de coronavírus, mostramos a vocês como a química atua na prevenção e na obtenção de fármacos para o tratamento da COVID-19. Este es un momento en que se fala como nunca antes de ciencia y cientistas de las más diversas áreas compartilhan sus experiencias y sus conocimientos, por lo que nos permite aprender muito fora da sala de aula. Nosso encontro de hoje vai estar dedicado a vacinas. E para conversar sobre o assunto, convidamos ao Dr. Daniel Sorans, gestor, médico da família e comunidade, doutor e mestre em saúde pública, professor e pesquisador da Fiocruz, que nos apresentará o tema Situação epidemiológica e vacinas que serão testadas no Brasil. Doutor Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Aproveito a oportunidade para agradecer em nome da minha equipe sua participação e, por favor, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Queria muito agradecer o convite de estar aqui com vocês, aí, em nome da Fundação Oswaldo Cruz e de toda a nossa equipe aqui da Escola Nacional de Saúde Pública. É um prazer poder estar com vocês falando um pouquinho sobre esse momento difícil que a gente está vivendo e tentar colocar um pouco do que a própria instituição está fazendo, mas também um panorama maior, aí, um panorama mundial do que está acontecendo. E também uma atualização um pouco dos números aqui do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint bem curtinha para a gente dar início a essa aula, iniciar o debate. O ideal é que todo mundo possa se colocar e poder fazer perguntas também e a gente fazer uma troca aí mais organizada. A gente já tem essa dificuldade de não estar presencialmente se encontrando, então que a gente utilize aí essa ferramenta de comunicação aí de maneira plena e todo mundo possa se colocar também. Eu vou só para iniciar o debate, sem querer travar ninguém, eu vou fazer só uma apresentação em PowerPoint para a gente, porque são muitos números e muitas situações que é legal a gente sistematizar. Então, vou apresentar esse PowerPoint, mas ele não vai demorar muito, tá bom? Vou fazer a apresentação agora. Está partilhando a tela aí já? Vocês estão conseguindo assistir? Sim. Ótimo. Sim. Acho que agora foi bem, né? Todo mundo consegue ver aí. Eu sou professor aqui da Escola Nacional de Saúde Pública, meu doutorado é em epidemiologia, mas eu ainda faço muita clínica e atendo muitos pacientes, porque eu também sou médico de família e comunidade. Bom, aqui na Fiocruz a gente está completando 120 anos esse ano e, obviamente, que como todo mundo e todos os institutos de pesquisa na área da saúde, a gente também está numa busca incessante aí para vacina, apesar da gente atuar também na produção de testes diagnósticos, na assistência à saúde, na organização dos sistemas e na análise dos dados epidemiológicos. Eu acho que é sempre bom a gente valorizar e colocar a importância aí da gente ter um sistema único de saúde e dizer que a gente tem uma expertise no SUS em combater e estudar grandes pandemias e que as pandemias não são uma novidade aí na nossa história, né? Elas sempre tiveram presentes aí na história da humanidade, desde os primeiros registros. Então a gente sabe que as doenças estão presentes no nosso dia a dia. Os cariocas vão lembrar mais de tempos de pandemia. Se a gente falar com qualquer pessoa que mora aqui no Rio de Janeiro e falar qual a última pandemia que você lembra e tudo, todo mundo vai falar da gripe suína. Ela foi super importante, H1N1 para a gente. Eu acho que
em 2009, todo mundo lembra disso, muito marcado na história da cidade. Mas eu era subsecretário de vigilância na época, e não foi um período nada tranquilo, foi bem complexo também. A gente teve as epidemias de dengue em 2008, que foi muito intensa. A gente teve epidemia de Zika, epidemia de chikungunya. A vantagem de uma epidemia de gripe é que os países do hemisfério sul recebem os casos e a gente consegue ver o que aconteceu sempre no hemisfério norte, que sempre são os países que iniciam as gripes mais comuns, com doenças ligadas ao inverno. E no hemisfério sul, geralmente, a gente inicia as epidemias com doenças ligadas ao verão. Então, a Covid não foi diferente. Ela chama Covid porque é Coronavirus Disease, e ela apareceu no ano de 2019. Os primeiros casos, então, apareceram do dia 12 ao dia 29 de dezembro, e aí a gente tem um problema nas notificações chinesas e na confiabilidade ali dos dados passados, mas era uma epidemia que inicialmente a gente não sabia se transmitia de humano para humano, se acreditava que podia transmitir somente de animal para humano, e foi difícil aí chegar nessa conclusão, até que no dia 31 de dezembro a China reporta à Organização Mundial de Saúde essa epidemia de origem desconhecida de Wuhan, e quando ela reporta a OMS, ela já reporta garantindo a transmissão interhumana de pessoa para pessoa. No dia 1º de janeiro, o mercado de Wuhan é fechado, no dia 10 de janeiro, a Covid-19 é isolada e o vírus é sequenciado. No dia 11 de março, a OMS declara uma pandemia mundial por Covid-19. Olhem a velocidade de transmissão desse vírus e a velocidade de encadeamento das ações. E no dia 17 de março, a gente tem o primeiro óbito notificado no Brasil, que para a gente é o grande marco aí da pandemia por Covid no país. Há alguns estudos aí que discutem a presença de alguns casos em fevereiro, alguns estudos que dizem que na Europa já tinham casos em janeiro, mas a gente ainda não tem 100% de certeza de nenhum deles. É um vírus de uma etiologia já conhecida, a gente já tinha outros coronavírus circulando aí no mundo. A primeira vez foi em 2002, que a gente teve a primeira SARS-CoV por coronavírus. Então, a gente teve 8.600 casos em 29 países do mundo, com 774 mortes, uma letalidade muito próxima da que a gente tem aí com o SARS-CoV-2, que é o coronavírus agora, né? Que é a síndrome de angústia respiratória aguda. Então, a gente percebe aqui que também a gente teve o mesmo vírus, outro subtipo de vírus acontecendo aí em 2012. Apresenta, então, eles têm um genoma muito parecido e uma diferença muito pequena aí do vírus isolados no morcego, e também eles têm um hospedeiro que é o pangolim, que é um bichinho típico aí da China, bem famoso por lá, a gente não conhece muito aqui, mas eles são um hospedeiro natural. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alô, alô? Sim. Tá ótimo. Sim. É porque eu não consigo ver quando eu estou apresentando. Bom, esse é o mercado de Wuhan, só para a gente ilustrar como é complexo ali a qualquer questão de vigilância no mercado desse tipo. As manifestações clínicas começaram a aparecer muito rápido, então a gente teve uma velocidade muito grande aí para conseguir entender como era essa doença, mas ela é muito parecida com os outros tipos de gripe. Então, a gente caracterizou rapidamente que tinha febre, tosse seca, e ela tem uma característica muito diferente dos outros tipos de gripe, porque ela não tem tanto catarro, não tem tanta coriza, ela tem uma dispneia presente em 1/3 dos casos, e dor no corpo, cefaleia, dor de garganta,
incrivelmente, diarreia e pode estar presente vômitos. Nos exames, rapidamente também, os chineses identificaram uma opacidade muito comum em algumas pneumonias, mas que ela é muito típica da COVID, que é uma opacidade em vidro fosco aí na tomografia de tórax. Um terço dos pacientes aí, no começo, eram hospitalizados por COVID e evoluíam para formas graves, porque a gente ainda, no início, a testagem era muito difícil. Depois isso diminuiu bastante. E foi muito importante, então, os Centros de Informação Estratégicas do Ministério da Saúde, os CIEVs, na consolidação desses dados. Essa é um pouco a foto dos nossos CIEVs aí no Brasil. A primeira foto lá é dos CIEVs lá do Ministério da Saúde. O Brasil faz parte de uma rede internacional desde 2012 aí, em relação ao Centro de Vigilância de Informações Estratégicas em Vigilância. Isso para a gente foi muito importante aí no coronavírus. Esses centros sempre definem quais são as ameaças, a vulnerabilidade, o risco para essa notificação, determinam que é notificação obrigatória, a gente faz parte desse comitê. E aí eu quis trazer aqui, Júnior, para a gente ver, foi uma ficha de avaliação do nosso CIEVs aí do Rio de Janeiro com o CIEVs federal, e aí é relativo a casos confirmados de infecção pelo coronavírus lá em 2012. Então, olha como o Sistema Único de Saúde já tinha uma expertise aí de trabalhar com isso, já tem uma rede bem desenvolvida, né? Então, lá em 2012, 2023, esse é um slide original de uma apresentação minha da época, a gente já investigava casos aí de Covid, claro que não de SARS-CoV-2 circulando, mas na época anterior. A nossa velocidade de resposta é importante. E aí eu vou já entrar num panorama aí do cenário atual. Então, aqui a gente pode ver o panorama de óbitos, né, no mundo, a taxa de letalidade. O que é a taxa de letalidade? É o total de óbitos dividido pelo total de número de casos. Então, a taxa de letalidade no mundo está em 5,7, a taxa de letalidade nos Estados Unidos, 5,6, na Itália, de 14,4, é uma das maiores do mundo, Nova York, 6,4, no Brasil, 5,1 na média, no estado de São Paulo, 6,3. Olha o estado do Rio de Janeiro, a letalidade por Covid, 9,4. E olha o município do Rio de Janeiro, 15,9. Olha a zona da Leopoldina, da Penha, região de Santa Cruz, a letalidade, 21 para cada 21%, 21 casos vão a óbito de 100 pessoas notificadas com Covid. Aí todo mundo pode falar, Daniel, há um problema de testes, porque o município do Rio é um dos poucos municípios que não estão testando. Sim, então vamos olhar a relação do outro indicador importante aí de epidemiologia na Covid, que é a mortalidade por 100 mil habitantes. Olha a mortalidade por 100 mil habitantes só de casos confirmados, tá? Tirando subnotificação, tirando tudo. Então, tem 83 pessoas para cada 100 mil foram a óbitos para cada 100 mil habitantes foram a óbitos por Covid-19. Chega a ser maior do que a mortalidade na Itália, por exemplo. Então, na Itália, a gente tem 56 pessoas foram a óbitos para cada 100 mil pessoas. E aqui a prevalência, na verdade, é a incidência acumulada, né? O número de casos acumulado ao longo do tempo. Olha como é altíssima a nossa incidência acumulada dos casos de Covid. Outro dado que é bastante importante, a partir da atualização aí dos últimos dias da Prefeitura, esses são dados atualizados de hoje, a gente também pode ver que muitas pessoas morreram em casa. Na parte inferior dessa tabela aqui, a gente vê a diferença entre as pessoas que morreram em domicílio em 2019 para 2020. Essa tabela não vai somar 100%, obviamente, que eu recortei só algumas doenças específicas e alguns grupos do Código Internacional de Doença específico. Então, por neoplasia,
Em 2019, morreram 213 pessoas em casa. Em 2020, morreram 258. De 2019 para 2020, morreram 45 pessoas a mais em casa. De causas desconhecidas por morte súbita ou causa mal definida, a penúltima linha dessa tabela, em 2019, morreram 122 pessoas em domicílio. Em 2020, isso só no mês de abril e maio, tá? Em 2020, morreram 618 pessoas por causas mal definidas, comparando 2019 com 2020. A diferença são quase 500 óbitos a mais de pessoas que morreram em casa por uma causa mal definida. Por Covid, que é a primeira linha lá, a gente sabe que dessas 1.118 pessoas que morreram a mais em domicílio, 91 foram por Covid, 45 foram por neoplasias, e aí a gente pode ter duas situações que a gente pode analisar. Pessoas que morreram por neoplasia em casa, ou por diabetes, ou por Alzheimer, ou por hipertensão infarto, que pode ser aquelas pessoas que ficaram com medo de procurar as unidades de emergência e ficaram em casa e a sua doença agravou e faleceram. Isso é uma hipótese. Ou outra hipótese é que elas morreram de Covid e tinham outras doenças associadas e foram classificadas somente nessas doenças e não foram classificadas como Covid. Fato é que a gente tem 1.108 pessoas que morreram em domicílio a mais do que no ano anterior, nos meses de abril e maio. Se a gente tem uma emergência de saúde pública que não tem resposta do governo, ela vai fazer uma curva em pico, assim, com muitos óbitos, e vai cair. Essa é a curva que aconteceu na Covid-19 no estado e no município do Rio. Essa é a curva como a gente espera, se a gente tiver uma notificação oportuna, uma capacidade de resposta do governo, e a gente espera que essa parte azul aqui da curva a gente consiga eliminar ela, infelizmente, isso não aconteceu. Essa é a tábua de mortalidade também atualizada da cidade do Rio. Então, a gente pode ver ano a ano quantas pessoas morreram a cada mês, de óbitos em geral. Perceba que a gente, no mês de abril de 2019, teve 5.700 óbitos, e no mesmo mês de abril, só que em 2020, a gente teve 8.400 óbitos. No mês de maio, a gente teve 7.000 óbitos, e em 2019 a gente teve 6.100 óbitos. Aqui filtrando só por B34, que é o CID de classificação da Covid. O CID é o Código Internacional de Doenças, né? Que é atribuído para a Covid. A gente vê que no mês de março, na cidade do Rio de Janeiro, foram 75 óbitos. No mês de abril, 2.383 óbitos. E no mês de maio, 3.908 óbitos. No mês de junho, a gente já percebe uma queda bem importante, até o dia 16 de junho, quando isso foi atualizado, de 411 óbitos. Então, perceba que o nosso pico para a Covid-19 foi no mês de abril e maio mesmo, mais ou menos aí pelo dia 17 de maio. A mortalidade na cidade aí por área programática, por AP, e também por mês atualizado, aquela tabela anterior tem alguns dias de desatualização. Aqui pelas regiões do estado, a gente percebe aí a evolução da Covid por cada semana epidemiológica nas regiões do estado, e aí a gente pode ver aqui no estado todo como está se comportando a curva aí de óbitos ajustados. Sempre tem que se ajustar os óbitos pela data do óbito. Hoje, no dia 12/6, felizmente, a Central de Regulação zerou a fila de espera para um leito de Covid no estado do Rio de Janeiro. Esses eram os últimos casos que estavam presentes na regulação. Aqui é a fila zerada na regulação. E essa é a taxa de ocupação aí nas unidades hospitalares. Então, a gente vê que os hospitais de campanha têm 33% só de taxa de ocupação, em média, e os leitos da rede total, a gente tem 58% de taxa de ocupação em média. A gente também pode ver que tem 906 leitos livres na rede tradicional
nos hospitais de campanha tem 72 leitos livres para Covid. Nos hospitais de campanha tem 437 pessoas internadas ainda por Covid, que caberiam tranquilamente nos leitos livres da própria rede, sem precisar ter feito hospital de campanha em nenhum momento. O Estado tem essas 3 fases de gatilho, né, que estão relacionadas aí à taxa de ocupação e ao número de leitos. Então, uma bandeira vermelha, amarela e verde. Por esses indicadores que eu já mostrei, a gente está na fase verde. Bom, quais foram as principais ações aí do governo, aí, principalmente agora para a gente falar um pouco das pesquisas e das fases clínicas aí dos testes de vacina. Então, aqui está o site da Anvisa, e eu quis printar mesmo o site da Anvisa para estimular que todo mundo entre e conheça um pouco ali o que eles fizeram. Então, em janeiro, eles já começaram a publicar coisas específicas sobre Covid, principalmente relacionadas à entrada nos portos e aeroportos de pessoas com sintomas e estimular a utilização de equipamentos de proteção individual. Em fevereiro, o Brasil e a Anvisa também já tinham aí planos de contingência para os portos e aeroportos. Em março, a gente já tinha uma série de notas técnicas entrando aí em relação à Covid, também liberando aí a produção de maneiras atípicas do que a gente sempre fez. Aqui em abril tem essa divulgação de recomendação para a produção aí de produtos saneantes aí, que podem substituir o álcool gel na desinfecção da superfície durante a pandemia. Também permissões para a produção aí, de álcool gel de diferentes setores da sociedade, orientação para as farmácias durante o período da Covid-19. Em junho, agora, o que é mais marcante aí para a gente entrar já para a área da pesquisa clínica, dia 2 de junho, a publicação extra do Diário Oficial da União, autorizando, então, a realização de estudo clínico no Brasil para testar a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e uma publicação extraordinária e super importante, liberando aí a testagem dessa vacina no Brasil. Vamos falar rapidamente aí, antes da gente abrir o debate, sobre as fases de pesquisa clínica e em que ponto que a gente está na questão das pesquisas clínicas aqui no Brasil. Então, tem uma fase de pesquisa básica, que é a do desenvolvimento da molécula, tem uma fase do desenvolvimento da droga em si, antes, e a testagem em animais e a testagem in vitro. E depois a gente vai para uma fase de pesquisa clínica, que é a fase que a gente mais vai falar agora, porque a gente já tem 5 vacinas em fase de pesquisa clínica no mundo. A pesquisa clínica ela é dividida em 3 fases, e tem uma 4ª fase, que é uma fase que depois que a droga já está aprovada, ela precisa se manter para ver a segurança aí dessa droga em larga escala. Então, nas fases de pesquisa clínica, a gente tem uma fase pré-clínica, então, que ela é composta aí de testes de laboratórios, em situações artificiais e animais em experimentação. Ela pode durar muitos anos e ela é uma fase muito demorada e dura muitos anos no desenvolvimento de várias drogas. O objetivo dessa fase é, obviamente, ver se a vacina em questão tem um potencial de proteger aí o ser humano. E depois a gente passa para a fase clínica, que ela é composta aí de 4 fases sucessivas. A primeira fase clínica, então, é para ver se essa vacina não faz mal para as pessoas. Ela é testada em pequenos grupos, também para analisar aí a sua farmacocinética, como é que ela se distribui no corpo, e também a farmacodinâmica dela, como ela funciona no organismo. Também busca, então, a melhor forma aí de como ela deve ser administrada, se ela deve ser uma vacina oral, se ela deve ser injetada, qual a dosagem mais segura para essa vacina e o quanto é necessário de inocular aí da vacina para que a pessoa tenha uma resposta imune adequada, sempre se preocupando em utilizar aí a menor dose efetiva, uma relação dose-efeito
sempre tem que ser considerada e quantificada. E a duração dos efeitos e os efeitos colaterais. Se a gente lembrar da vacina para gripe que a gente tem hoje, da H1N1, ela não dura a vida toda e ela precisa ser reforçada aí a cada ano. Na fase 2, o número de pacientes, então, aumenta muito. É uma fase que tem média de 100 a 200 pacientes. E essa fase é para a gente ter informações detalhadas sobre a segurança e avaliação da eficácia dessa vacina e também qual que é mantém aí a discussão em relação a qual que é a dose mais efetiva. No caso de medicamentos já existentes ou outra vacina, também é necessário, e se aparecer outra vacina para COVID, tiver uma outra em andamento, a gente vai precisar testar o quanto ela é melhor do que a outra vacina que foi descoberta anteriormente. Então, isso é outro dificultador, porque assim que a primeira vacina com segurança e eficácia estiver no mercado, todas as outras vão ter que se comparar com ela. Na fase 3, então, ao estabelecimento do perfil terapêutico dessa vacina, a dose, a via da administração, contraindicações, efeitos colaterais, medidas de precaução da demonstração, a sua vantagem terapêutica em relação a outras vacinas e outros medicamentos. O número mínimo de participantes também já começa a crescer de novo, cresce muito, vai para 800 pacientes. Se a gente pensar na vacina de Oxford, está sendo testada para mais de 9.000 pacientes. E ela normalmente são divididos em 2 grupos, um grupo controle e um grupo não controle. Por que essas vacinas todas estão sendo testadas no Brasil? Porque o Brasil é um dos países com maior incidência aí da SARS-CoV-2, e isso, para a gente, tem vantagens, mas também mostra que a gente está sendo visto aí pelo mundo como um grande campo de teste aí, sem muito controle aí da disseminação da doença nas principais localidades do país. Na fase 4, é aí a fase que depois da vacina já comercializada, depois da vacina já sendo vendida aí, ou sendo disponibilizada para a população, é para ver se essa vacina está tendo, de fato, o valor terapêutico que ela precisa ter, e se surgiu alguma reação adversa nova ou confirmar as reações adversas que já tinham sido vistas nas outras fases e na fase pré-clínica. Qual que é o tempo de aprovação normal de uma vacina ou de um medicamento no mundo? No Brasil, de 10 a 14 meses. Nos Estados Unidos são 3 meses. No México é de 5 a 12 meses. E aqui a gente tem um mapa mostrando um pouquinho aí de como isso funciona diferente no mundo. Olha, na China, são 12 meses de tempo de aprovação. No Brasil, a gente ainda tem muita burocracia regulatória, algumas positivas e outras bem negativas. E isso, de fato, gera uma fuga aí de recursos de investimento em pesquisa clínica no Brasil. Tem vantagens, obviamente, na nossa burocracia que protegem aí os pacientes e a sociedade, mas isso tem que sempre que se pesar, e nessa época de pandemia, essas burocracias foram praticamente extintas. Mas no dia a dia, isso está muito presente na vida das pessoas, principalmente dos pesquisadores aí que trabalham com pesquisa clínica. Então, os protocolos de pesquisa, eles se submetem a um comitê de ética vinculado à instituição, depois eles passam pela CONEP, depois, em paralelo, eles são submetidos à Anvisa, depois é feita a importação do produto aí que vai ser estudado, e depois trata-se de entre 8 meses a 1 ano para abertura aí do primeiro centro de pesquisa, e depois de 30 a 60 dias para aprovação dos demais centros de pesquisas clínicas que qualquer instituição queira abrir. Tem uma duplicidade do CONEP e do CEP, das instituições. Essa duplicidade é muito marcada
no dia a dia dos pesquisadores que trabalham com pesquisa clínica. Há, obviamente, um esforço nacional em compatibilizar e evitar a duplicidade dos pareceres. Há muitos gargalos e, às vezes, parece muito confuso o nosso sistema, mas ele é um sistema bastante avançado aí, na proteção aos pacientes, na proteção da sociedade. Mas a gente não pode esquecer que a pesquisa clínica ela é super importante aí para o avanço do Brasil em relação ao desenvolvimento de drogas e de vacina. Na Covid, a gente avançou muito nisso. Então, a Fiocruz e vários institutos de pesquisa conseguiram autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para encurtar esses tempos. E a gente ficou bastante impressionado aí como todos os órgãos do governo e diferentes instituições se empenharam a dar rapidamente os pareceres, a permitir rapidamente aí o avanço aí de alguns estudos de maneira muito mais veloz. Hoje a gente tem, quando a gente faz o panorama disso no mundo, a gente vê que tem 232 projetos em busca de uma vacina para síndrome respiratória aguda por Covid, 2 no mundo. 12 deles já estão em fase de teste em humanos, sendo que 5 deles já estão na fase 2 aí, com uma fase de teste numa escala muito maior de pacientes. Não há nenhuma garantia, então, mesmo assim, não há garantia nenhuma que nenhum dessas vacinas vai chegar aí no seu resultado final e vai ser eficaz aí para proteger a gente da Covid. 3, ainda além dos critérios e das fases, tem 3 dimensões que a gente sempre pondera aí na produção de uma vacina. Então, a ciência vai desenvolvendo diferentes modelos de rotas aí tecnológicas, isso é super importante aí no desenvolvimento, e permitir esses desenvolvimentos e a criatividade dos cientistas é super importante. O 2, que a gente tem que sempre se preocupar, é com a capacidade de produção. Não adianta a gente desenvolver uma vacina que ela não tem uma capacidade de produção e ela não seja um custo viável para se vacinar uma quantidade importante aí da população. E hoje no Brasil, felizmente, a gente tem essa capacidade de produção. E 3 é a propriedade intelectual, e se alguém no mundo conseguir desenvolver essa vacina, de quem vai ser a propriedade intelectual, como é que a gente vai trabalhar essa propriedade intelectual, será que ela vai ser considerada um patrimônio, então, da humanidade, e, portanto, deverão ser livremente produzidas ou não. Aqui no Brasil, a gente tem um diferencial, que a gente é um dos poucos países que a gente está em desenvolvimento junto com a Índia e com a China, que tem capacidade instalada e capacidade de produção de vacinas. Se vocês lembrarem, Butantan e Biomanguinhos são 2 grandes produtores mundiais de vacinas, são 2 laboratórios públicos que exportam muita vacina, quase toda a vacina de febre amarela é produzida no Brasil. O Butantan produz toda a vacina para gripe de H1N1, numa velocidade de produção para o Brasil inteiro muito intensa, porque ela pega a cepa de circulação viral do último inverno europeu, organiza ela e inicia a produção para que no nosso inverno brasileiro a gente tenha vacina disponível com as principais cepas circulantes no verão do hemisfério norte, antes que a gente chegue no inverno e os casos comecem a acontecer aqui. Ano passado, então, o nosso Programa Nacional de Imunização utilizou 300 milhões de doses, né, de vacina para o país, e a grande maior parte delas produzidas aqui no Brasil, por laboratórios públicos. E a importância do Sistema Único de Saúde e do complexo produtivo de vacinas do Brasil. Os 3 estudos mais promissores hoje é a vacina chinesa, que está em desenvolvimento no Instituto Butantan, a vacina de Oxford e a vacina aí produzida pela Pfizer. As fases de retorno, aí para finalizar falando do momento epidemiológico que a gente está,
a gente está num momento epidemiológico com queda aí do número de casos, mas, obviamente, se a gente tiver uma vacina, a população e toda a sociedade vai ficar muito mais tranquila. São dois gráficos importantes aqui para a discussão, não sei se essa discussão vai aparecer, mas a discussão é um ponto que eu gostaria de lembrar. Foi muito polêmico nos últimos dias, uma declaração da OMS dizendo que pacientes assintomáticos não transmitem Covid. E aí, só para a gente deixar essa informação mais clara aqui, trazendo o estudo científico sobre essa transmissão, a gente pode perceber que esse é o gráfico original do estudo, que 5% dos pacientes no estudo foram apontados como, sim, como tendo capacidade de transmitir a Covid, mas já num percentual de capacidade de transmitir muito abaixo, aí, por exemplo, dos pacientes pré-sintomáticos, que são os pacientes que não têm sintoma por Covid, e os pacientes que têm infecção por Covid, que estão aí, têm infecção e têm sintomas que estão na parte verde do gráfico. Essa semana foi uma discussão super importante, a Unicef e várias instituições educacionais colocaram a importância aí de reabrir o mais breve possível as escolas, principalmente pela rede de proteção social que as escolas têm. É uma discussão que está muito polêmica, que está aflorando agora, mas é uma discussão prevalente aí no mundo da necessidade da rede escolar na proteção social para as crianças mais vulneráveis. Os protocolos aí de reabertura, e a gente vai começar a viver isso daqui para frente, são diversos, mas a gente pode ver nesse gráfico utilizado aí pelo Estado de São Paulo, que a maioria dos países estão tentando compatibilizar os seus protocolos, utilizando as principais evidências científicas que acontecem hoje. Esse é o protocolo padrão para toda a sociedade, e esse é o protocolo que já é mais consensuado aí para creche, escolas e universidades. Lembrando da importância do higiene pessoal, da comunicação, do distanciamento social e do monitoramento, principalmente, dos possíveis casos que podem acontecer. É legal aí a gente deixar esses documentos aí da Unesco aí e da Unicef também em relação a isso. A questão dos testes é super importante para essa fase de retomada que a gente vai entrar no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a Fiocruz possui a produção de teste em parceria com outros laboratórios públicos e que existem dois tipos de testes, que é o teste RT-PCR e o teste sorológico, que são testes importantes aí, dependendo do que a gente quer ver. Se a gente quer saber se a pessoa está transmitindo a doença, é importante realizar o RT-PCR, que é um teste que identifica aí a partícula viral. É o teste que está em verde aí. Ele detecta aí a presença da Covid do dia menos o marco zero, aqui é a data do início dos sintomas, menos do que 5 dias. Lembrando que a Covid ela pode aparecer de 2 a 10 dias, né, de período de incubação. Então, 2 dias antes da manifestação dos sintomas, já tem uma capacidade de transmissão muito alta e também o RT-PCR já tem uma capacidade de identificação de positividade nessas pessoas também bastante alta. E ele vai crescendo aí, chega no pico próximo aí ao 6º, 7º dia, depois ele começa a declinar conforme também a capacidade de transmitir a doença vai acontecendo. O outro teste, que é o teste sorológico, que vê a presença de imunoglobulinas M e imunoglobulinas G, as imunoglobulinas M começam a crescer a partir do 2º dia de manifestação dos sintomas e elas vão caindo aí gradativamente aí até o 20º, 22º dia, essa curva vermelha aí do gráfico. E também tem a globulina G, que é essa curva amarela, que começa no 7º dia
e cresce rapidamente, e ela é ideal, por isso é ideal que você peça sorologia a partir do 10º dia, mas ela se mantém aí ao longo do tempo como uma cicatriz sorológica, que a gente ainda não sabe se essa imunidade, se essa cicatriz sorológica é para a vida toda ou se ela dura um período de tempo específico. Aqui, se alguém quiser ter mais informação, aí todas as cidades aí do Brasil e o Sistema Único de Saúde, cada cidade, cada estado montou um sistema de teleatendimento e teleconsulta. Eu coloquei alguns aqui, caso alguém precise, queira indicar para alguém. No Rio é 160, mas várias outras cidades e estados atendem pessoas de qualquer estado que ligue. Aqui é o teleinfectologia da Fiocruz aqui, que dá suporte ao Brasil inteiro. Se alguém tiver alguma dúvida mais clínica, mais técnica, para profissionais de saúde, sejam de nível técnico ou de nível superior, podem entrar em contato pelo WhatsApp com esses infectologistas aí, dependendo da escala deles, para tirar dúvidas, para responder informações clínicas sobre pacientes ou sobre qualquer coisa. Ele está disponível aí para o Brasil inteiro. A gente tem o Departamento de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma secretaria que foi preenchida hoje pelo novo governo, e ele tem um plano aí de desenvolvimento de pesquisa clínica que não é de hoje, que não é novidade, mas que ele é super importante aí para a gente. E para finalizar, eu queria de novo agradecer aí poder estar com vocês e abrir a discussão e trazer uma fala aí que é uma fala que é muito antiga, do Amartya Sen, que foi um prêmio Nobel, que fala que não se pode medir o crescimento, o desenvolvimento de um país sem levar em conta realmente o que acontece na vida das pessoas. Desenvolvimento econômico precisa significar desenvolvimento e bem-estar social. Porque essa dicotomia entre saúde e economia, ela nunca pode acontecer, ela é uma falsa dicotomia. Já falava o Amartya Sen há muito tempo atrás, quando inventou o IDS, quando inventou o IDH, e eu acho que isso ficou bem demonstrado aí nessa pandemia, do quanto é importante conciliar a economia e bem-estar social para que a gente tenha um país de fato desenvolvido. É isso, eu fico disponível aí para a gente começar aí a discussão e continuar falando um pouco mais sobre a Covid. Obrigada, doutor Daniel, pela apresentação. Abrimos para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou começar então, para quebrar o gelo, gente. Tá. Ok? Estou aparecendo. Espera, deixa eu ligar minha câmera para todos. Tá. Ok? Tá aparecendo. Ok. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Daniel por ter aceito o meu convite para participar desse encontro virtual organizado pela equipe de Quali. Tá? E com relação à minha pergunta, eu vou fazer uma leve contextualização. Tá? No início dessa crise aqui no Brasil, né, quando todo mundo estava correndo atrás de álcool em gel, né, nós que estávamos produzindo álcool para doações, nos vimos, né, de mãos atadas por conta da falta do carbopol, que é o agente espessante. Tá? Isso foi um drama, né, nesse início. Depois surgiram outros agentes espessantes e a gente conseguiu contornar o problema. Tá? Pergunto isso, quer dizer, eu comento isso, porque ontem saíram algumas matérias, né, falando, né, que as principais indústrias farmacêuticas estão preocupadas com relação aos frascos, em que essas vacinas vão ser envasadas, que são frascos diferenciados, né, para quem entende química, é borosilicato, e elas já estão ali, né, tentando garantir o seu espaço no mercado, mas as produtoras também estão segurando, porque não sabe quem vai realmente produzir a vacina eficaz, né. Então, o que eu gostaria de saber de você, Daniel, se o Brasil, né, esse país gigantesco, está preparado, né, para enfrentar esse desafio. Eu acho que isso a gente tem um problema no complexo industrial brasileiro, que a gente depende de muitos insumos aí de fora do país e de produção internacional. Tanto de insumos de base, quanto aí talvez algumas coisas mais
mais refinadas. Para o que a gente está caminhando em relação à vacina da Covid, isso vai ser bastante simples para a gente, tanto para o Butantan quanto para a Fiocruz, porque a gente já tem isso disponível e comprado para a produção de outras vacinas. Agora, é obviamente que você tem que parar toda a fábrica, substituir a tecnologia, e depende do tipo de tecnologia que vai ser. E se eu vou invasar a vacina para Covid, certamente eu vou deixar de estar invasando outras vacinas, como febre amarela, como pólio, e aí depende do tipo se ela vai ser administrada por via oral ou se ela vai ser subcutânea, vai depender aí da tecnologia que vencer aí essa discussão. Mas o que vai acontecer na maioria das fábricas aí brasileiras públicas, tanto a gente tem o laboratório da Marinha, também tem outros laboratórios, é que a gente vai ter que substituir aí o que é ser produzido e utilizar os insumos que vão ser utilizados para outras vacinas, para a vacina da Covid-19, se isso de fato acontecer, né? Então, é óbvio que a nossa capacidade de compra também no mercado internacional ela é muito complexa. Lembrando, Júnior, que nessa pandemia foi a primeira vez que o Ministério da Saúde não teve um papel de protagonismo. Porque, geralmente, como que o Brasil conduz essas compras, seja do insumo de base ou seja do produto final em si? O Ministério da Saúde define que aquilo é um insumo estratégico e negocia para o Brasil inteiro. Se a gente lembrar, vou dar um exemplo meio mais simples aqui, que foi o Tamiflu na gripe suína. O Brasil proibiu as secretarias municipais, estaduais, a iniciativa privada de comprar o Tamiflu e falou, não, quem compra sou eu. Eu vou comprar, negociar isso com preço, e obviamente que o meu poder de negociação, a capacidade de negociação em escala é muito maior, e vou distribuir de acordo com a necessidade. Certamente, isso acontece também com medicamento para tuberculose, com outros medicamentos, às vezes até com insumo, até com a base. Fala, não, no Tamiflu foi assim, a gente comprou o sal de base e os laboratórios públicos finalizaram aí a produção e organizaram a distribuição. A gente faz isso com medicamento para malária, com medicamento para tuberculose, com um monte de medicamento aí no Brasil todo. Só que nessa pandemia, especificamente, o Ministério da Saúde não fez isso. E aí o que começou a acontecer? Competição entre os municípios e estados, comprando teste diagnóstico, competição entre o município e o estado, comprando respiradores, comprando máscara. Então, esse papel de organização e de organização das compras, desde da base da produção até o produto final, ele é super importante, né? Então, essas colocações que você coloca geram uma preocupação, porque se deixar essa competição desordenada, vai uma fábrica que não vai produzir, vai acabar comprando os frascos, e quem precisa para a produção real não vai conseguir ter, e talvez tenha que pagar para ela com uma outra logística e com valor muito mais alto. Então, isso gera uma preocupação em si. E a gente sabe que o mercado é um pouco assim em época de pandemia, né? Tá faltando, vai chegar alguém lá e compra tudo, e às vezes aquela pessoa nem precisa daquilo, né? Ou aquela instituição nem precisa daquilo. Obrigado, Daniel. Tenho uma perguntinha. Durante a sua apresentação, você falou de 3 vacinas, a vacina da Oxford, a vacina chinesa da Sinovac e da Pfizer. Eu gostaria de saber se as 3 vacinas se encontram na mesma fase de teste. Gostaria de saber se as 3 vacinas têm o mesmo % de eficácia, ou seja, geram a mesma quantidade de anticorpos, e qual seria o tempo de imunização de cada vacina. E para completar, finalizar, se vocês têm alguma data prevista para a etapa de vacinação em massa. Não, a maioria dessas perguntas a gente não sabe, nem os próprios pesquisadores sabem. Quanto tempo que a vacina vai garantir imunização, a gente não sabe. A gente sabe hoje... Oi, vocês estão conseguindo me ver aí? Alô, alô? Pessoal?
Perfeitamente, perfeitamente. A gente não sabe hoje como que, se a gente tem, quanto tempo as pessoas vão ter imunidade a partir dessa vacina. As discussões para as 3 vacinas é que elas consigam pelo menos uma imunidade de pelo menos 1 ano, e essa vacina se incorpore aí ao grupo de cepas, aí, ao grupo de proteção das vacinas anuais de gripe que cada país faz. Então, se ela não tiver uma imunidade permanente, que é o mais provável, que ela se incorpore aí no calendário de vacina anual. A Inglaterra já fala em uma vacinação para o país todo até o final de dezembro, iniciando aí no final de novembro, se tudo der certo. Eles acreditam muito nisso, têm publicado, falado nisso insistentemente. Se isso acontecer aqui no Brasil, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, a gente tem capacidade de iniciar uma produção bastante rápida. A Fiocruz tem capacidade de produzir 200 milhões de doses de vacina no período de 1 ano, que é praticamente a população brasileira. Claro que vai precisar utilizar alguns laboratórios aí, parceiros em apoio, e também depende aí dos insumos de base, obviamente, depende da tecnologia que for essa estruturação da vacina. Então, talvez a gente leve 1 ano para vacinar a população toda. O mais importante é que tem que se escalonar pelos grupos de risco. Então, obviamente que iniciar vacinando primeiro os idosos, depois talvez idosos e profissionais de saúde que não tiveram Covid ainda, e posteriormente pensar em grupos de risco e depois dividir por faixa etária e, por último, as crianças. Mas a gente não... Eu não sei responder essas questões até agora. Essas 3 vacinas, as 3 estão em fase 3, já estão aí iniciando bem elevadas. São Paulo está começando aí, vai começar a testar em 8.000 pessoas, já essa vacina de parceria com o Butantan, com o laboratório chinês. Obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Pfizer já está testando nos Estados Unidos, está testando, eu acho que já testou aí em mais de 2.000 pessoas, em alguns estados diferentes americanos, e ela vai entrar agora para testar aí acima de 50.000 pessoas. Boa noite, Daniel. Meu nome é Otávio. Eu queria tentar esclarecer uma dúvida com você, dentro da sua expertise aí na área, né, com relação a essa etapa de testagem, né? Eu acompanhei, né, isso em diversos países do mundo. Haviam cenas muito fortes, às vezes, do pessoal fazendo uma checagem da presença do vírus em aeroportos, em bancos, em mercados, né, em várias situações da sociedade, né, onde as pessoas transitam bastante. Né, como esses testes são realizados? Da mesma maneira que se faz a testagem com pessoas? Como os testes de vacina é feito, não, se vacina as pessoas nessa fase 3, um grupo de pessoas se vacinam e outro grupo não se vacina. E aí vai acompanhando esse grupo de pessoas ao longo do tempo e ver quem teve exposição ao vírus ou não, ou quem pegou a doença sim ou não. Por isso as vacinas estão sendo testadas no Brasil, porque aqui a gente tem uma prevalência muito grande ainda, uma incidência de casos aí bastante alta em muitas comunidades, e é por isso que esses países todos querem parceria com o Brasil para testar a vacina devido à alta incidência da doença, né? Essa coisa de medir temperatura em aeroporto e tudo, que são as barreiras sanitárias, ela é super questionável, e eu acho que vale a gente olhar o gráfico aí
aquele último gráfico da apresentação, em que a gente vê a capacidade de transmissão para as outras pessoas, né? Então, se a gente for olhar aí a capacidade de transmissão para as outras pessoas, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Não. Projetou não. Foi? Não. Acho que isso aqui... Não sei, Flávio, se é isso mesmo que você está perguntando, entendeu? Mas eu acho que isso aqui fica bem didático mostrar, porque é o gráfico do artigo original. Foi agora? Foi. Então, se eu chego com um termômetro e vou medir a temperatura daquela pessoa e ela não está apresentando sintomas ainda, e você pode ver aqui que o tempo médio, aí, mais ou menos, no 5º dia, lá nesse eixo X aqui, a gente vê de 0 a 12 dias aí de doença. Olha os sintomas quando começam a aparecer. Eles podem aparecer do dia 2,5 até o 10º dia, que é a questão dos sintomáticos, o verdinho. Perceba que na fase pré-sintomática, a gente está transmitindo muito. Então, se eu medir a temperatura dessa pessoa no aeroporto ou na rua, para ela entrar em qualquer local, eu estou deixando de pegar o assintomático e também estou deixando de pegar o pré-sintomático. O assintomático é um problema, porque ele transmite, 5% das pessoas pegam de pacientes assintomáticos, 45% das pessoas pegam de pessoas pré-sintomáticas. É claro que a pessoa com sintoma ela vai se proteger um pouco mais, mesmo assim 40% das pessoas pegam de pessoas com sintomas. E 10% de pessoas, a pesquisa não sabe como que pegou pelo ambiente, pegou utilizando algum material ou qualquer coisa que transmitiu a doença que não foi de pessoa para pessoa. É só para deixar claro que essa medida de temperatura ela é importante, porque ela pode pegar aí 40% das pessoas, ou menos até, mas ela não corresponde muito aí à prática, ao dia a dia, de maneira real, né? Porque 40% das pessoas vão transmitir, 45% mais 5% assintomático, então 50% das pessoas vão estar transmitindo na fase pré-sintomática. Qual que é o grande risco? Essas barreiras sanitárias, às vezes, elas geram mais fila, mais aglomeração, mais confusão do que se elas não existissem. Então, elas podem estar causando mais mal do que bem. A maioria dos países já aboliu isso e principalmente quando não tem uma capacidade de muita gente medir a temperatura, já não utiliza isso mais de maneira nenhuma, né? Acho que foi isso. Acho que... Alguma outra pergunta? Alguém mais quer fazer outra pergunta? Lucas, pode falar. Lucas. Lucas Oliveira, tem 2. Lucas Oliveira, vamos dar primeiro a Lucas e depois a Maria, pode ser? Lucas, pode perguntar. Boa noite, muito obrigado pela palestra, foi bem esclarecedora. Eu fiquei em dúvida sobre na apresentação você falou que caso algum país descubra a vacina e seja aprovada, se ele poderia ter o monopólio dessa vacina e só querer vender para os outros países, e se a OMS poderia intervir de transformar essa vacina, já que está afetando o mundo inteiro, se poderia transformar essa vacina num patrimônio mundial. Pode, claro. É importante que a gente considere que quem desenvolveu a vacina tem algum benefício financeiro aí por ter toda essa cadeia de investimento até chegar
ao desenvolvimento da vacina. A gente não pode desconsiderar aí todo o trabalho, tudo que foi feito para alcançar aí essa tecnologia, o desenvolvimento dessa tecnologia. Mas também, obviamente, nenhum instituto de pesquisa sério ou nenhum país sério vai segurar o monopólio da vacina sem fazer alguns acordos de produção com outros países e tudo. Claro que isso tem que ser sempre pesado aí, em relação à questão financeira e à questão humanitária. Até hoje, todas as vezes que a gente viu situações parecidas como essa no mundo, o Brasil se posicionou muito bem, e a Organização Mundial de Saúde também, em garantir aí o acesso das populações mais pobres ou dos países mais pobres a essa tecnologia. O maior exemplo que a gente tem em relação a isso são os medicamentos para AIDS. Para AIDS, por exemplo, isso já é mundialmente reconhecido, isso já funciona dessa maneira, a gente já produz a grande parte dos nossos antirretrovirais, e o Brasil foi um dos primeiros países a, de fato, quebrar a patente e dizer, não, olha, isso é um patrimônio mundial, a gente precisa proteger as pessoas, e nesse caso eu não vou respeitar a patente mundial. Foi uma atitude bem radical do Brasil à época, mas ela foi super importante e abriu um precedente mundial aí, em relação a tecnologias em defesa da vida. Mas o Brasil fez isso de maneira muito correta, muito séria, de maneira muito ética, sem atropelar livremente, sem simplesmente desconsiderar a produção mundial. Alguns países que começam a produzir, e aí China, Índia, tem situações de produção de medicamentos sem respeitar a patente e de maneira nem sempre muito transparente. Então, o Brasil sempre fez isso de maneira muito transparente, sempre com uma discussão com muita honestidade intelectual e com muita ética aí nessa discussão. Então, eu acho muito pouco provável a gente ter uma discussão desse tipo, considerando aí que os principais desenvolvedores são instituições sérias de pesquisa e que estão utilizando estudos multicêntricos em várias regiões do mundo, aí, principalmente com institutos de pesquisa brasileiros. A gente não deve ter esse problema em relação à vacina para Covid. Talvez a gente tenha esse problema em relação ao medicamento, ao Remdesivir, por exemplo, que está sendo desenvolvido, que também está sendo muito promissor aí nesse momento, né? Luísa, você pode fazer a pergunta. Tá. Oi, eu sou a Luísa, obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora. Eu queria te perguntar, porque agora está tendo essa segunda onda na China da doença, e eu queria saber se é possível que essa segunda onda ela tenha afetado pessoas que já tenham pego a doença, mas não estavam mais imunizadas, ou são pessoas que ainda não tinham pego a doença, ou se poderia até ser uma nova mutação do vírus. Será que você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, Luísa. Não tem... Como a Covid é uma doença que ela ocorre num curto espaço de tempo, são 15 dias, a gente não tem visto muita mutação do vírus, não tem visto mutação praticamente nenhuma, e a Fiocruz está fazendo aí o sequenciamento do vírus constantemente, e a gente ainda não tem nada para falar de mutação. Muito pelo contrário. O que a gente tem certeza agora também é que existe imunidade a partir do momento que você pega a Covid uma vez. Então, cada vez mais a gente está seguro. Teve uma pesquisa recente do Instituto Pasteur que dá muita segurança para a gente falar de que quem já teve Covid uma vez tem uma probabilidade muito baixa de ter Covid novamente, quase nenhuma. A imunidade, a imunidade individual e quem tem uma cicatriz sorológica de IgG desenvolvida para Covid não pega Covid novamente. Então, a gente já está muito seguro em relação a isso, tá?
porque no começo havia uma insegurança. A OMS ficou em pânico com essa informação, porque poderia todo mundo querer uma corrida aos testes, e também tem uma questão ética de pessoas quererem se infectar por Covid para poder circular mundialmente, livremente. Alguns países, como Chile e a Alemanha, defenderam e ainda defendem que tem um certificado de imunidade. Quem já tenha tido Covid tem uma carteirinha de vacinação, tipo uma carteirinha de imunidade, tipo a vacina de febre amarela, para poder circular livremente, sem máscara, atender pacientes livremente. E eles acham que poderia se montar duas categorias de pessoas, uma quem já teve e uma quem não teve. Então, todo mundo ficou muito preocupado com isso. Mas as evidências científicas são soberanas e a gente sabe que quem já teve está imune. O que a gente vai fazer com essa informação ainda está por vir e ainda está para chegar. Qual foi a outra pergunta, Luísa? Desculpa. Foi essa de quem já teve? Eram duas, não? Isso, foi a questão de quem já teve, ou se poderiam ser pessoas que não tiveram ainda na China, né, dessa segunda onda, e sobre a mutação também. Não tem a probabilidade de segunda onda em áreas em que a gente teve uma prevalência da doença muito alta, uma incidência acumulada muito alta, uma mortalidade muito alta, ela é muito baixa. Então, no Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, a probabilidade de segunda onda é muito baixa, porque aqui a gente teve um pico da doença, morreram mais pessoas do que morreram na Itália, se infectaram mais pessoas do que se infectaram na Itália, morreram mais pessoas do que aconteceu na China, do que aconteceu em vários estados americanos, em vários países da Europa. Então, a gente tem uma imunidade muito superior a desses outros locais. Então, a probabilidade de a gente ter uma segunda onda é muito baixa. Já é muito baixa, naturalmente, para qualquer doença viral. Para a Covid, essa probabilidade cada vez está mais distante, em especial para a cidade do Rio de Janeiro e para a região metropolitana. Tem uma preocupação aí com a classe média e as pessoas que, de fato, fizeram quarentena, que não é muito grande esse número de pessoas, tá? Se a gente for olhar nas comunidades e na Baixada, a quarentena, na maioria dos lugares, não foi respeitada. E aí, como a gente tem pequenas populações que ainda podem estar isoladas, pode acontecer pequenos surtos aí conforme essas pessoas vão saindo. Mas a justificativa do isolamento social principal é a capacidade de resposta e a capacidade de internação para as pessoas que se agravarem. Como a gente tem uma redução de 50 pacientes por dia de internação, hoje tem 1.200 pacientes internados na região metropolitana e vai diminuindo 50 pacientes por dia, já tem 3 semanas que isso acontece de maneira sustentada. Então, muito provavelmente, em 26 dias, a gente vai ter quase nada de pessoas internadas para Covid. Então, dá muita tranquilidade aí para as pessoas começarem a circular, sabendo que se elas precisarem de serviço de saúde, o serviço de saúde lá vai estar disponível para atender. O que não aconteceu no mês de abril e maio, onde a gente não tinha estrutura, todo mundo ficou doente ao mesmo tempo, 2.000 pessoas morreram em cadeiras de UPAs de unidades de emergência, e também a gente teve um número de pessoas que morreram em domicílio bastante elevado, aí, muito mais do que no ano anterior. Obrigada. Carlos Eduardo, eu acho que tem uma pergunta. Carlos Eduardo, sim. pode perguntar. Sim, estamos escutando. Eu quero perguntar ao doutor se, paralelo aos estudos das vacinas, se estão sendo feitos também estudos com alguns medicamentos, e o que o doutor podia falar da opinião sobre esses medicamentos, né? Hidroxametazona, hidroxicloroquina. Qual a opinião do doutor sobre esses medicamentos que estão sendo usados e que a gente vê aí na imprensa? Carlos, é uma ótima pergunta, assim, porque se politizou muito as decisões de saúde pública e também as decisões médicas, assim. Isso não pode acontecer desse jeito.
foi um erro no Brasil fazer assim. A gente nunca tinha feito dessa maneira. E tanto o governo federal quanto os governos estaduais e a própria sociedade aprendeu que isso não é um bom caminho. Eu acho que essa pandemia deixa isso de lição, assim. É importante respeitar a ciência, é importante olhar as evidências científicas, respeitar o método científico para tomada de decisão quando se trata de vidas. Então, é importante respeitar aí os níveis de evidência. Hoje não tem nível de evidência suficiente para dizer que tanto a dexametasona quanto a hidroxicloroquina deve ser utilizado em todos os pacientes. A dexametasona está numa fase de publicação pré-print, ainda não foi revisada pelos pares. Então, aquele grupo de pesquisadores fez uma pesquisa, publicou, mas ela ainda precisa passar por revisão de outros pesquisadores para ver se elas foram feitas de maneira correta. É muito leviano você virar e falar, deve-se usar hidroxicloroquina ou não se deve usar, porque tem muitos estudos ainda sendo conduzidos para isso. Eu, no começo da pandemia, fiquei muito tentado pelos primeiros estudos a utilizar a hidroxicloroquina nos meus pacientes. Eu não utilizei durante a pandemia toda, em todos os pacientes que eu tratei, felizmente todos evoluíram bem. E agora eu tenho muito mais segurança para não utilizar. O FDA americano recomendou a não utilização, mas é sempre importante a gente respeitar, porque ainda existem estudos que estão sendo feitos por instituições sérias. Na Fiocruz, a gente tentou muito mostrar uma eficácia da hidroxicloroquina em vivo. O único estudo que mostra um pouco os benefícios é um estudo in vitro, e a gente não conseguiu fazer isso porque o estudo foi interrompido lá em Manaus por reações adversas à hidroxicloroquina. Então, ainda é uma situação que não tem evidência científica sólida e fica a critério de cada médico utilizar e monitorizar o seu paciente aí que estiver utilizando contra os seus efeitos colaterais. Já com a dexametasona e também com alguns antiagregantes plaquetários e alguns outros antibióticos para associação bacteriana, isso já está cada vez mais estabelecido e já é bem comum aí a utilização. Esse estudo que está em pré-print, que fala da capacidade de resposta anti-inflamatória, ele mostra que tem uma mortalidade menor quem utiliza em pacientes graves, e por isso tem muita gente já utilizando, aí, muitos médicos já utilizando, e a gente já utilizava na Fiocruz aqui nos pacientes que estão internados em CTI. Agora, tem um antirretroviral que é muito promissor, e também tem uma medicação com soro hiperimune que está sendo testado aí pelo Instituto Vital Brasil, junto com a UFRJ. Então, o soro hiperimune é aquela resposta imunológica do cavalo em relação a aquele determinado vírus, e depois você utiliza aquele soro hiperimune para o tratamento aí das pessoas que ficaram doentes por Covid. Isso aí parece promissor. A UFRJ, junto com o Vital Brasil, estão testando, mas eles ainda não publicaram nenhum resultado a respeito. Tá? Laís, eu acho que é a outra pergunta. Sim. Professor, durante a apresentação, o senhor comentou sobre as escolas e disse que o Rio de Janeiro atualmente tem bandeira verde. Assim, pelo seu conhecimento sobre o assunto, o senhor acha válido um retorno de aulas nas escolas e universidades agora, ou o senhor acha que ainda não é o momento, mesmo estando em bandeira verde? Laís, essa é uma pergunta que merece bastante cautela, assim. Primeiro, que todo mundo não vai voltar da mesma maneira. Muita gente morreu, foi um massacre de pessoas. A gente teve um pico da doença muito rápido. O luto ainda está presente em muitas famílias
e tem muita gente em pânico de voltar e de sair na rua. E as escolas e todos os setores da sociedade vão ter que respeitar isso. Retornar ao trabalho, retornar às atividades rotineiras, tem que se considerar que não vai ser simples para muitas pessoas. Da mesma maneira, a gente tem que olhar que tem pessoas que ficar em casa gerou uma série de problemas de saúde mental, de ansiedade, de depressão, de estresse, tentativas de suicídio, e essa mudança da rotina também pode ser muito agressiva para as pessoas. No auge da epidemia e no pico, é super importante que a gente fizesse algumas ações repressoras para as pessoas ficarem em casa. Então, apontar aglomerações, apontar que as pessoas devem ficar em casa. Só que isso não pode se manter para sempre. Nem sempre a gente conhece a história de vida e aquele momento que aquela pessoa está passando. Então, a gente tem que começar a se olhar e se olhar com mais empatia, em vez de apontar a pessoa na cara da pessoa. Ah, você está sem máscara, você está aglomerando, você está indo caminhar, você está na praia. Porque a gente não sabe o que está se passando ali com aquela pessoa. Então, a gente está entrando numa nova fase em que analisar a individualidade de cada pessoa é importante, porque tem efeitos colaterais, sim, essa medida de saúde pública, que é o isolamento social. Então, essa primeira premissa é super importante, tá? Quando a gente fala em retornar a qualquer atividade. Porque é muito ruim mesmo, para uma pessoa que está em luto ou que está em pânico ser obrigada a voltar. E é muito ruim mesmo, aquela pessoa que não aguenta mais ficar em isolamento social por uma série de questões, também ser obrigada a ficar em casa. Então, há que se pesar e sempre se ponderar essas duas situações. O meio acadêmico, as universidades, são um pouco diferentes das escolas e creches. As escolas e creches, muitas vezes, para os alunos, são o único aparelho de proteção social que existem. Essa semana, eu encontrei um menino aqui, perto da minha casa, que estava pedindo dinheiro na rua, e ele estava pedindo porque ele não tinha... Ele foi roubado pelos outros menores. Ele é de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço bem as pessoas lá. Quando ele me contou de lá, eu falei: o que você está fazendo aqui? Você tem 9 anos, não sei o quê. Não, olha, ele foi roubado, não tinha dinheiro, e os avós e a mãe dele estavam em casa sem recurso, sem dinheiro para alimentação e para tudo, e ele fugiu de casa para procurar aí um jeito de levar dinheiro para a família. Obviamente que a mãe e os avós estavam desesperados atrás dele, e a falta do ambiente escolar agrava essa situação, porque ele não tem com quem partilhar isso, não tem toda aquela proteção ali do ambiente escolar que pode ajudar ele. Então, tem que se ponderar. A Unicef e as principais instituições educacionais do mundo têm insistido muito, têm publicado uma série de documentos recomendando a volta o quanto antes para o ambiente escolar. E o quanto antes, obviamente, que depende aí da organização desse ambiente escolar, da organização da vida das pessoas e também do aumento da segurança aí para a vida das pessoas. Eu acho que seria muito importante, sim, pensar num plano de retomada de maneira organizada, de acordo aí, considerando aí a queda abrupta do número de casos e a disponibilidade de leitos e coisas hospitalares. Vendo onde é mais necessário, as creches, algumas já voltaram, então eu acho que tem que se pesar aí com bastante cautela em relação a isso. Agora, pensando que quanto mais a gente adiar, mais fragilizada aí as crianças que mais precisam vão ficar. Obrigada pela resposta e pela apresentação. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer outra pergunta? Doutor Daniel, queríamos agradecer porque temos aqui no chat, todo mundo adorou a apresentação, nossos alunos adoraram. Aqui, todo mundo agradecendo a excelente apresentação, que gostaram muito. Muito obrigada. Se mais ninguém tem uma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer grande aí estar com vocês, tá?
Nós somos que agradecemos. Gostaríamos, antes de finalizar, falar com todos que, primeiro, agradecer ao doutor Daniel e a todos por a participação e que aguardem notícias, que a gente vai continuar fazendo estes encontros Quali em Quarentena, que a gente faz com muito carinho e a gente, o objetivo é aprender, pode aprender-se neste tempo sim, com a vivência diária e agradecer a presença de todos. Boa tarde e muito obrigada.